Então, vamos lá. Então, agora, com essa base de pressupostos teóricas e um pouco mais né, da contribuição da economia ecológica, nós podemos iniciar uma reflexão a partir da sustentabilidade. Então, o que acontece? Embora nós não tenhamos de fato, né, aquele consenso sólido do que vem a ser a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável, nós sabemos disso, existem N interpretações, mas uma questão é comum a todas essas interpretações ou essas definições do que vem a ser sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Todas elas destacam a importância da manutenção do potencial produtivo da nossa base de ativos. Eu sei que o termo aqui não é tão adequado, mas a questão das traduções é sempre complicada. Mas, na verdade, nós estamos falando aqui da nossa base, ou melhor, do nosso subsistema natural. Então, nós temos que manter a relativa estabilidade e as características do nosso subsistema natural, ou seja, de que ele seja capaz de continuar, né, vamos dizer assim, com a sua dinâmica e sua capacidade de oferecer os recursos que nós precisamos, matéria e energia, para a nossa sobrevivência como seres biológicos, mas para a manutenção do nosso sistema social e econômico. Então, esse é um ponto importante. Eu vou fazer mais uma observação no final, mas antes disso, então, o que acontece? Nós precisamos considerar, na discussão de sustentabilidade, a resiliência do sistema, né? Aquela capacidade de se recuperar após as nossas intervenções, ou intervenções naturais, como, por exemplo, nós temos a questão dos eventos estritamente naturais, né? Então, o que acontece? Nós precisamos avaliar nas nossas análises essa capacidade de resiliência frente aos estresses induzidos pela atividade econômica, ou seja, se a resiliência desse subsistema natural, ela pode ser protegida, tá bom? Ela deve ser assegurada. Sem isso, nós não temos sustentabilidade. Por que eu estou enfatizando essa questão? Porque nós temos convivido com aquela perspectiva de que nós precisamos ter o equilíbrio ambiental, o equilíbrio econômico e o equilíbrio social. E aí sim nós teríamos sustentabilidade. A partir daquela visão pré-analítica, a história não é bem assim. Veja, de que adianta ter o equilíbrio social e econômico se para isso nós estamos acabando com a capacidade com os nossos subsistemas naturais, com a própria resiliência do nosso subsistema natural? Não tem sustentabilidade. E uma vez que a dimensão social e a dimensão econômica dependem da dimensão ambiental ou dimensão ecológica, na verdade, quando nós falamos de sustentabilidade, na prática, nós deveríamos falar de sustentabilidade ecológica. Se nós não garantirmos a sustentabilidade ecológica, não tem sustentabilidade ambiental e não tem sustentabilidade econômica. Ou seja, discutir sustentabilidade é discutir capacidade de suporte. Necessariamente. Então vejam que não temos um tripé. Essa é a questão que eu quero colocar para vocês. A Júnior, dimensão, a dimensão ambiental, só um minutinho. A dimensão ambiental, social e econômica, elas não têm o mesmo peso. Elas não podem ser tratadas de maneira igual. Entende? É esse o ponto que eu quero destacar. Pode, quem vai falar, desculpa? fui eu, Isabelle. Oi, Isabelle. Isso era uma questão que eu estava até querendo conversar antes, né? Antes do tempo. Então, é porque assim, essa questão que tu está abordando é bem base ecológica, né? A busca sobre o equilíbrio, né? Tanto é que quando a gente estava conversando durante a aula, eu até queria perguntar, porque tinha coisas que eu concordava e discordava. Uhum. Porque a perda, né, no sentido ecológico, faz parte do equilíbrio, porque em alguns sistemas é necessário haver perda para que haja um funcionamento e continue assim evoluindo, né, ali as espécies. E só que aí tu comentou sobre essa visão pré-analítica, né, de sustentabilidade ecológica sobre o que é equilíbrio, até o exemplo que a gente tinha dado dos ribeirinhos que não seria, na verdade, sustentável.
E aí eu fiquei muito curiosa qual seria a tua visão, porque tu está falando coisas que eu acho interessante, mas desconheço, né, nessa outra visão econômica. Queria saber o teu ponto de vista em o que realmente seria sustentável do ponto de vista econômico dessas questões que tu vem abordando. Porque de resto, assim, eu estou bem perdida nessa nova visão. Não, tranquilo, Isabela. Obrigado pelos seus comentários. A respeito dos ribeirinhos, não que eu disse que não é sustentável, o que eu disse é o seguinte: olhar eles pontualmente não me permite afirmar que o sistema deles é sustentável. Ou seja, nós precisamos olhar de maneira dinâmica. Esse é o ponto, tá bom? Então, não estou dizendo que eles não são sustentáveis, é isso, ponto. A questão levantada por você da visão econômica, eu te adianto o seguinte: o que eu estou apresentando para vocês não é uma abordagem econômica convencional. Então, as informações elas estão dentro desse guarda-chuva chamado economia ecológica. Então, o que eu, como economista ecológico, entendo que seria sustentável? Seria nós termos um sistema social e econômico que respeite a capacidade de suporte dos ecossistemas. Ponto. É isso. Se nós não respeitamos a capacidade de suporte do ecossistema, nós não temos um sistema sustentável, ou pelo menos que indique, porque, como eu disse, a questão de sustentabilidade ela é dinâmica, ela não é estática. Então, eu não posso, por exemplo, vou usar o caso do ribeirinho, não posso olhar aquela realidade dos ribeirinhos, por mais que eles estejam respeitando a capacidade de suporte naquele momento, etc., afirmar de maneira categórica que aquele sistema é sustentável. Por quê? Porque nós estamos tratando de sistemas complexos. Entenderam? Então, por exemplo, nós podemos ter uma grande seca naquela região que simplesmente gere um desequilíbrio ambiental e como você tem uma população estabelecida, o requerimento de matéria e energia para o alto consumo pode ser maior do que a capacidade de suporte em função daquele evento ambiental. E com isso você pode criar uma desestabilização naquela sociedade que simplesmente pode colapsar no final. Então, isso tem que estar muito claro. E até mesmo o conceito de equilíbrio, Isabelle, e aí eu estendo para todo mundo, não é um equilíbrio estático. Na verdade, nós trabalhamos com o conceito de relativo equilíbrio termodinâmico. Ele é um equilíbrio dinâmico, ele não é um equilíbrio estático. Então, aquilo que hoje, e aí volta os ribeirinhos, então, por exemplo, aquilo que hoje nós conseguimos identificar elementos que levem a uma conclusão de sustentabilidade, amanhã pode ser que não estejam mais presentes. E eu tenho que considerar isso. Entende? O que eu estou levantando aqui? As incertezas. Eu não tenho certeza. Então, lembra da prudência, do pessimismo tecnológico da prudência? É isso. Então, por exemplo, nós temos. Deixa eu fazer só uma observação. Vocês viram que eu destaquei a importância da história. Então, nós temos um grande registro histórico hoje no mundo que nos permitem fazer diversos tipos de avaliação, claro que sempre envolvidos com incerteza, mas, por exemplo, hoje nós conseguimos identificar o Laninha e El Ninho, nós conseguimos identificar alguns eventos climáticos, né, a ocorrência, ciclos climáticos, ou seja, nós temos mais informações que nos permitem fazer uma gestão ambiental muito mais adequada do que no passado. Então, nós podemos usar vamos dizer assim, essa prudência maior, essa atenção maior em nossos modelos analíticos, para reconhecer que nós podemos ter a ocorrência desses eventos e que isso pode ser um evento desestabilizador. Aqui eu até faço um parênteses, nós não podemos esquecer das discussões do caos, né? De que pequenos eventos podem gerar em sistemas dinâmicos, não lineares e complexos. É disso que nós estamos falando quando né, nós estamos discutindo a relação entre sistema econômico, sistema social e sistema ambiental. A questão é que tudo isso está praticamente ausente nessa análise. Claro que vocês, nas ciências naturais, vocês têm essas análises, mas vejam, como eu destaquei, o grande predomínio está na análise do sistema natural e não na relação entre os sistemas, como eles, e lembrem, não na perspectiva de interdependência. Vamos supor o seguinte, vou voltar aos ribeirinhos. Eu gosto quando tem exemplos assim, porque daí ajuda um pouco né, a passar a ideia. Vamos supor que ocorra um evento, como já pode ocorrer, né, nós estamos acompanhando, eu fiz um trabalho recente do Rio São Francisco,
mais relacionado ao carbono, e nós identificamos que está num processo de degradação muito, muito forte lá, em várias regiões, por mais que na bacia inteira, na média, você tem uma qualidade ambiental relativamente boa, na média, mas quando você vai para determinadas regiões, você tem avanço da degradação muito acentuado. Vamos supor que nesses ribeirinhos ocorra uma degradação muito acentuada e os ribeirinhos sejam expulsos de lá pela característica natural. A natureza vai continuar. Sem a presença humana ali, ela vai, muito provavelmente, ela vai acabar se recuperando algumas das funções perdidas por aquele momento, e a vida vai continuar para a natureza. Ou seja, a natureza não depende de nós no sentido, né, naquele sentido que eu vou vocês que eu não gosto muito, de salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo, ele vai continuar sem nós, como ele continua muito bem sem nós. O que está em jogo aqui, e é isso que eu estou discutindo na sustentabilidade, vou voltar ao slide aqui, é a estabilidade do nosso sistema social e econômico. E aí vocês podem perguntar, mas por que econômico? Porque o sistema econômico, o objetivo dele, né, eu vou falar disso mais adiante, mas por que nós criamos o sistema econômico? Para fornecer e garantir os meios necessários para a nossa sobrevivência. É para isso que existe o sistema econômico. Para mais nada. Não é para crescimento econômico, não é para gerar emprego, não é para gerar PIB, não é para controlar a inflação, não é para nada disso. Não é para o desenvolvimento tecnológico. Não, o sistema econômico é para garantir a nossa sobrevivência. Qual o sistema econômico? Não sei, existem vários. Veja o caso do próprio capitalismo. O capitalismo não tem nem 300 anos. Nem 300 anos. E o capitalismo, como conhecemos hoje, não tem nenhum século. E aí eu pergunto para vocês, nós temos registros históricos, né, dos estudos arqueológicos, de comunidades humanas com 20, 30 mil anos. Aí eu fico me perguntando, essas comunidades viveram como? Se não existia capitalismo? Não, elas viveram. E algumas delas viveram muito bem por milhares de anos. Infelizmente, por eventos e por erros, decisões equivocadas, elas entraram em colapso. Então, nós devemos olhar essa história para evitarmos que isso ocorra agora. Só que o nosso desafio é muito maior, porque naquela época, veja, nós estamos falando de uma comunidade Rapa Nui numa ilha, de uma comunidade maia, asteca, inca, e assim vai, dos povos que vivem na floresta amazônica. Veja, o mundo deles era aquilo que eles tinham ali. Então, você está falando de uma escala muito pequena. E eu estou reforçando essa questão de escala, porque, veja, hoje a escala é global. E aqui entra o conceito de sustentabilidade. Veja, naquele momento, quando você falava em capacidade de suporte para incas, maias, Rapa Nui, os povos que vivem na Amazônia, você estava falando em capacidade de suporte local. Hoje, nós temos que falar de capacidade de suporte global. E pense num planeta com 8 bilhões, com mais de 200 países, como que você vai coordenar ações para respeitar a capacidade de suporte, considerando toda a desigualdade social, tudo aquilo que nós, né, não precisa entrar, que nós conhecemos no dia a dia. Os nossos desafios são gigantescos, além dos desafios de ciência, né? Então, por exemplo, como garantir o respeito à capacidade de suporte em escala global? Porque sustentabilidade é global hoje, ela não é mais local. Veja, não adianta nada o Brasil conter o desmatamento, por exemplo, né, adotar todas alcançar todas as metas que o Brasil assumiu nas COPs e etc. Se, por exemplo, os Estados Unidos não fizer nada, se a Argentina não fizer nada. Na prática, nós não temos um sistema sustentável. Por quê? Porque a sustentabilidade é global. Então, veja quão maior são os desafios que nós estamos enfrentando agora. Ou seja, então nós temos a sustentabilidade. Espero que eu tenha esclarecido, Isabelle, tá bom? Se eu não tiver, você pode me interromper de novo. Então, Esclareceu sim, professor, eu concordo, mas que é difícil pensar, porque hoje está relacionado com o crescimento populacional, então a gente trabalhar com a realidade que temos, né? Vai ser difícil chegar num ponto de equilíbrio, assim, de capacidade de suporte natural, sendo que nosso crescimento, como tu mesmo falou durante a aula, né, já ultrapassou a capacidade de suporte natural de reposição da própria terra. Então,
É uma situação difícil, mas a gente teria que trabalhar com o cenário da realidade, né? Eu acho que está atrelado. Excelente. Eu vou tratar disso, Isabelle. Obrigada. Nós vamos ter um espacinho para refletir dessa questão que você levantou, da questão demográfica mesmo, porque aí envolve questões éticas e morais, né? Mas nós vamos tratar disso mais adiante. Então, vejam, a sustentabilidade, na verdade, ela deve ser vista de uma perspectiva biofísica. Então, nós precisamos aprender a sustentar a vida na Terra, respeitando os processos biofísicos e os limites do planeta, transformando nossos sistemas, subsistemas, aqui é muito importante, nós precisamos consolidar, e aí eu faço um apelo a vocês, futuros professores e professoras, nós precisamos consolidar isso no nosso sistema de ensino, que nós vivemos num subsistema socioeconômico, porque isso fica mais fácil para você repassar a ideia dos limites, de você trabalhar isso, porque sem trabalhar as futuras gerações, dificilmente nós vamos mudar qualquer coisa. Então, precisamos mudar também a forma que nós ensinamos e a forma que nós pesquisamos também, para refletir melhor as taxas e os processos renováveis. E aqui, só para encerrar esse slide, vejam a importância que vocês das ciências naturais têm nesse processo. Porque não existe campo do conhecimento que conheça melhor a perspectiva biofísica do que vocês. O desafio nosso é como fazer essa integração dessa perspectiva biofísica com a perspectiva socioeconômica. Por quê? Porque nós, da socioeconomia, nós não temos esse conhecimento. Como eu falei para vocês, no curso de economia não temos uma disciplina que trata das ciências naturais. Então, e aí que vem o desafio. Veja, nós temos na economia o mercado, e o mercado defende a sustentabilidade. O problema é o seguinte, que os indicadores usados pelo mercado, que são a disponibilidade a pagar, na verdade, preço, nada mais é do que a disponibilidade a pagar. Então, por exemplo, quando você vai comprar um celular, vamos supor, ele custa R$1.000. Se você está disposto a pagar R$1.000 para aquele celular, esse é o preço daquele celular. Mas veja que o preço desse celular não tem qualquer relação com as características biofísicas, impactos ambientais, nada no preço, e sim a sua disposição a pagar. Se você tem condições de pagar esses R$1.000, você vai comprar. Você só não vai comprar se você não tiver condições. Nesse exemplo, você poderia comprar um celular de 10 mil também. Mas o que eu quero destacar é esse conceito aqui, disponibilidade a pagar. Então, é um indicador que não tem qualquer relação com as características biofísicas dos processos econômicos e sociais. Isso é importante. Além disso, lembra que eu falei que nós temos uma parcela dos bens, e aí eu ilustrei o caso dos ribeirinhos, que não são fornecidos pelos mercados, portanto, eles não têm preços. Eles estão fora, e em grande maioria eles são bens públicos, serviços públicos, e aqui público não é do governo. São bens que nós tratamos como não rivais e não exclusivos. O que é isso? Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é o seguinte. Não exclusivo é o seguinte. Nós, aqui que estamos nessa aula, todos nós estamos respirando, não estamos? Eu, por exemplo, não posso falar para você, Isabelle, para a Fernanda, para a Raquel, para a professora Márcia, para o Vinícius, o seguinte: ó, pessoal, vocês não podem mais respirar porque o ar é de minha propriedade. Mesmo que eu tivesse um certificado dizendo que o ar era de minha propriedade, vocês iam falar para mim o seguinte: ah, Júnior, claro que não, eu vou respirar. E você vai fazer o quê? Vai proibir, vai proibir que eu não respire? Eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque ele é não exclusivo. Você não tem direitos de propriedades bem definidos e eu não tenho como aplicar esses direitos de propriedade. E esse ar, ele também é não rival, porque veja, vocês estão respirando e eu estou respirando. E nenhum de nós está prejudicando a capacidade do outro de respirar. Isso é um bem público. Entendeu? Então, o meu consumo não afeta o consumo de vocês, o consumo de vocês não afeta o meu. Então, aqui você não há incentivo para criar mercados. Então, você não vai ter preço, você não vai ter sistemas de preço. Então, veja, se você está falando que você precisa respeitar a capacidade de suporte, como que o mercado vai levar à sustentabilidade? Nunca. Sem contar que você tem distorções nos preços. Vejam o caso agora do petróleo. O preço do petróleo não necessariamente está refletindo, de fato, a escassez de reservas de petróleo no planeta.
mas sim decisões de produção dos principais países produtores, que decidem não aumentar a produção em razão da demanda, porque reservas têm. Entenderam? Então, o aumento de preço não é necessariamente a escassez biofísica, mas sim por uma distorção dos mercados. Então, veja, é impossível nós chegarmos à sustentabilidade via mercado. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Além disso, além dessa, né, vamos dizer assim, esse desafio relacionado à questão mais econômica, que seria os mercados resolverem isso, nós temos um problema que está relacionado ao que nós chamamos de paradoxo de Jevons, tá bom? Então, para alcançar a sustentabilidade física, precisamos estar cientes de que nós temos que essa dinâmica, ela está sujeita a esse paradoxo. Eu vou explicar o que é. Que é o aumento da eficiência energética, ou seja, eu uso melhor a energia, mas isso vale para a matéria também, tá bom? O paradoxo ele foi pensado inicialmente para a energia, mas ele se estende à matéria. Ele, ao invés de reduzir a quantidade requerida de energia, ele faz o contrário. Ele aumenta o uso de energia ou material induzido por essas novas tecnologias. Esse conceito ele foi apresentado nesse livro aqui, A Questão do Carvão, ainda no século XIX, em 1865, por esse economista, Stanley Jevons. Veja que não é um conceito novo. Ele tem vários termos usados para esse paradoxo. Rebound effect, efeito boomerang, efeito Jevons, efeito ricochete, efeito rebote. Estou passando isso caso vocês queiram depois se aprofundar. Inclusive, caso tenham interesse em conhecer um pouquinho melhor esse efeito, tem esse excelente trabalho, olha, adorei esse trabalho aqui, que trata sobre essa discussão do efeito rebote, porque ele é essencial para discutir a sustentabilidade. Então, o efeito rebote, ou paradoxo Jevons, ele ocorre quando nós temos uma tecnologia de eficiência energética, ou seja, melhor, que aumenta a eficiência do sistema, mas ao invés de criar o efeito esperado, ele cria um efeito oposto. Ou seja, a tecnologia não reduz a quantidade total de energia consumida, mas ao contrário, aumenta. Por ser mais eficiente, o que acontece? A tecnologia ela acaba tendo uma redução dos custos da energia. E com isso, fica mais barata a energia, você, naturalmente, via preços de mercado, você vai usar mais energia, você vai demandar mais energia. Ou seja, no cenário macroeconômico, aqui o macroeconômico, você está colocando o conjunto das economias, tá bom? A nova tecnologia não só não resolve o problema da escassez de energia, como pode piorar. Veja o caso do Brasil, o caso da China. Por mais que esses países tenham aumentado significativamente a oferta de energia, nós não reduzimos a degradação ambiental e hoje estamos vivendo uma crise energética. Olha que paradoxo. O paradoxo de Jevons está refletindo isso. E por que isso ocorre? Porque nós temos o chamado efeito eficiência e efeito escala. O efeito eficiência é o uso mais eficiente dos recursos naturais. Então, nós estamos falando de um efeito relativo, porque você está olhando por unidade de bem ou serviço. Pode ser biofísica ou pode ser monetária. Depois eu vou ilustrar com dados isso para vocês. O efeito escala é o conjunto, é o total, que nós chamamos de efeito absoluto. Esses dois, eles acabam afetando o potencial das tecnologias para resolver o problema ambiental. Por isso que eu falei que nós reconhecemos os limites da tecnologia, ou seja, nós reconhecemos os limites da tecnologia verde. O entre aspas aqui, vocês já devem ter percebido por quê, né? Porque não existe tecnologia verde. Por quê? Porque nós temos a primeira e a segunda lei da termodinâmica, ou seja, toda e qualquer tecnologia vai gerar impacto ambiental e vai necessitar de recursos naturais. Portanto, não existe verde. O que existe é uma tecnologia com maior ou menor impacto ambiental. Vocês podem pensar o seguinte: pô, mas o Júnior é muito chato. Claro que é verde. Por quê? Porque gera um impacto ambiental. Mas olhe isso para a sociedade. Quando você coloca que você tem uma tecnologia e você vende que ela é verde, que ela não gera impacto ambiental, é a mesma coisa que você falasse o seguinte: você deu uma licença para produzir e consumir sem preocupação ambiental. Ah, eu vou comprar um carro elétrico porque ele é verde, ele tem emissão zero.
Só que você esquece que para produzir esse carro elétrico, a base produtiva dele é recursos naturais não renováveis. Como que recursos naturais não renováveis é verde? Não, não é verde. Nós sabemos o que uma mina, uma exploração mineral faz ao meio ambiente e faz às pessoas. E por incrível de que pareça, nem a eletricidade, olha como nós temos uma visão equivocada da realidade. A eletricidade não é uma fonte de energia, porque nós colocamos que a energia é a solução para os nossos problemas. Na verdade, ela é um meio energético. Para produzir energia, gerar eletricidade, melhor dizendo, eu sempre preciso de algo. Basicamente carvão, mas eu posso usar água, lenha, petróleo, nuclear, eólica, solar, e assim vai. Nós sabemos que existem várias formas de gerar energia, eletricidade. A questão que eu quero colocar é o seguinte: a eletricidade não resolve o problema do esgotamento. Por quê? Porque eu sempre preciso de um meio. E, e o que é preocupante é o seguinte: este meio ele é produzido sobre naturais não renováveis. E nós sabemos que, por princípio, um recurso que é renovável nunca será sustentável. Nunca. Isso eu estou colocando no uso. Nós sabemos que, por exemplo, as baterias, que são a base dessa tecnologia verde, os painéis solares e etc., nós sabemos o potencial de contaminação biológica desses recursos minerais, esses insumos que são usados na produção. Ou seja, nós estamos criando uma bomba de destruição biológica com investimentos massivos em energia verde. Eu sei que isso vai gerar uma polêmica, mas depois eu vou esclarecer para vocês essa questão melhor. Ou seja, e nós enfrentamos o problema de escassez por meio dos recursos usados para produzir. Ou seja, veja o caso das usinas hidrelétricas. Hoje nós já usamos tanto do nosso potencial hidrelétrico no Brasil que não temos onde mais fazer usinas hidrelétricas. Veja a importância de respeitarmos a capacidade de suporte. Portanto, a eletricidade não resolve o problema da utilização de recursos e tampouco o problema da geração de resíduos. Na verdade, ela pode até agravar. Por quê? Porque hoje nós somos intensivos em energia, eletricidade, como nunca nós fomos na história da humanidade. Se tem algo que nós temos hoje, é um ser humano intensivo em energia. Veja a nossa aula. Se nós fôssemos mensurar a energia usada nesta aula, há 10 mil anos atrás, seria o equivalente a milhares de pessoas trabalhando. Aqui vai uma sugestão para vocês. Eu escrevi sobre o que eu chamo de ilusão verde. Na verdade, eu fui inspirado por esse trabalho aqui, o documentário do Michael Moore, que ele fez sobre o planeta dos humanos. E ele levanta esse termo aqui, ilusão verde. Na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente. Nós estamos, para a sociedade em geral, nós estamos criando uma ilusão verde, de que a tecnologia vai superar os limites impostos pelo subsistema natural e, portanto, nós vamos alcançar, sem grandes sacrifícios, a sustentabilidade, que é uma falsa solução e não tenho tempo para discutir com vocês aqui, já são até 10 para as 11, mas vocês não têm ideia os impactos sociais e econômicos negativos que essa tecnologia verde faz. Pensa o seguinte, você tem quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso e garantia a alimentos, ou seja, o recurso mais básico para a vida. Quando você faz um investimento massivo nas tecnologias verdes, você está usando recursos preciosos que não estão sendo destinados para essa população de 2 bilhões de pessoas. Quando você olha isso no mercado, o que acontece? Você aumenta os preços e piora o acesso dessas pessoas a esses bens. Veja o caso hoje do petróleo. O caso do petróleo ilustra muito bem isso. Você teve um aumento, a energia elétrica, você teve um aumento do consumo energético, você vem acompanhado com uma questão ambiental, né, uma regularidade climática, e hoje as populações mais vulneráveis comprometem parcela significativa da sua renda, que já é insuficiente para gerar qualidade, para proporcionar uma qualidade de vida, simplesmente para garantir energia. Tem várias notícias mostrando como as pessoas estão voltando à lenha, porque não podem mais ter gás em casa porque não conseguem pagar. Pense o seguinte,
né, a solução de mercado vende que o carro elétrico é a solução. Hoje o carro elétrico, no contexto de crise energética, ele é o vilão. Ele é o vilão. Que veja, ele aumenta a demanda por energia elétrica, que está faltando praticamente na casa das pessoas. Além Júnior, disso, oi, pode só falar. deixa eu fazer um comentário. E essa ideia, né, da tecnologia como a grande salvadora, ela está sendo utilizada pelos maiores bilionários do planeta que estão investindo fortemente nisso, né? Isso mesmo. Em criar tecnologias para reverter efeito estufa, coisas dessa magnitude, né? Tamanho é o interesse mesmo. Certamente eles têm essa visão de que eles ganham mais e aí o que você está colocando é que isso cria no sistema como um todo uma piora, né, na sustentabilidade planetária. Eu vou Então, ilustrar para a gente vocês. está bem amarrado nessa. Isso mesmo, eu vou Essa ilustrar, lógica. Márcia, daqui a pouco com dados para vocês verem o quão piora apesar do avanço tecnológico. Mas você tocou num ponto importante, que, né, como eu participo do debate, então você tem, vamos dizer assim, algumas impressões que às vezes deixam você de fato, assim, chocado com a situação. É claro que parte dessas pessoas tem interesse econômico. Claro, isso aí eu vou falar para você, é inegável, tá bom? Inegável. Mas sabe o que me surpreende, Márcia e demais colegas que estão aqui? É que muitas pessoas realmente acreditam nisso. Realmente acreditam nisso. Não é por uma questão econômica. Né, infelizmente eu não posso aqui revelar essas coisas por uma questão ética, mas vocês não têm ideia quando eu tenho um debate com os economistas, que não têm interesse, porque são economistas professores, servidores públicos, portanto a questão financeira não está posta na mesa. Eles não têm ganho financeiro com que... Veja o nosso caso, né, Márcia? Nosso salário é dado, então o que eu faço ou deixo de fazer não vai afetar o meu salário. Entende? O que eu pesquiso ou não pesquiso não vai afetar o meu salário, propriamente dito. Então, então, por exemplo, essa aula que eu estou fazendo aqui, ela não afeta a minha renda, seja se eu tivesse recusado ou se tivesse aceito. Eu estou fazendo por outros motivos, entende? Por outros motivos. E quando você conversa com essas pessoas, elas realmente acreditam que a tecnologia vai salvar, acreditam nisso que eu vou passar agora para vocês, no que é chamado decoupling, que é o desacoplamento. É incrível que eles acreditam mesmo que a produção econômica pode se tornar progressivamente menos dependente da produção de material. Eles acreditam nisso. Espera-se que a economia possa continuar a crescer sem ultrapassar os limites ecológicos ou ficar sem recursos. É incrível, eles acreditam mesmo, Márcia. A questão é que eu tenho dois pontos aqui, que é continuidade do paradoxo de Jevons. Eu tenho chamado decoupling relativo. Veja que o conceito de decoupling, desacoplamento, ele é um pouco mais amplo do que o conceito do paradoxo de Jevons, porque ele incorpora aqui de maneira efetiva a matéria, não só a energia. E você tem o desacoplamento absoluto. O relativo é a eficiência. Ou seja, então eu uso os recursos, por exemplo, eu vou produzir um carro, eu utilizo uma quantidade menor de energia e de recursos para produzir esse mesmo carro. Então, eu aumentei a eficiência do meu sistema produtivo. Então, por unidade de carro, eu reduzir o requerimento material e energético. Acontece o seguinte, que este processo ele não está isento do que nós chamamos do efeito escala, que é o decoupling, o desacoplamento absoluto. Ou seja, agora, no conjunto de produção de carros, a quantidade de matéria e energia usada aumentou ou reduziu? Depende de outros fatores. Então, mesmo que eu tenha o desacoplamento relativo, eu posso não ter o desacoplamento absoluto. E existe, uma equação bem simples, que nós chamamos de matemática do crescimento, tá bom? É a equação de Ehrlich, que é o impacto da atividade humana é igual ao produto do tamanho da população, e aqui já entra, Isabelle, o componente que você destacou, então a questão demográfica, o nível de riqueza, nessa equação ele é representado como renda per capita, e um fator tecnológico, que neste caso aqui
é a eficiência no sistema produtivo, tá bom? Depois eu vou ilustrar para vocês com um exemplo. Antes eu quero apresentar uns dados, mas é uma equação que vocês perceberam, é bem simples. Eu vou ilustrar com o exemplo e vai ficar mais clara para vocês. O que eu quero destacar agora é o seguinte: apesar do avanço tecnológico, olha o resultado que nós temos tido. Eu não vou apresentar todos esses gráficos, aqui apenas a sugestão para vocês consultarem, desse projeto, chama-se a Grande Aceleração. Esse projeto, ele levantou uma base de dados incrível, que mostra as tendências socioeconômicas e as tendências do sistema natural. E de maneira resumida, veja o que vocês percebem, que nós temos um aumento exponencial dos dois lados, ou seja, mostrando que as tendências socioeconômicas estão afetando as tendências do sistema natural. Nesse caso aqui, para pior, porque você tem emissões de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozônio na atmosfera, temperatura da superfície terrestre, acidificação dos oceanos e assim vai. Mas eu vou ilustrar com alguns. O principal deles é as nossas concentrações de emissões globais. Então, veja, apesar de toda a tecnologia, né, que é dita como a solução, olha a tendência que nós temos do aumento das emissões. E veja no período mais recente, olha como a inclinação da curva aumentou. Nós já ultrapassamos a barreira de 400 partes por milhão de dióxido de carbono. Aqui fica mais evidente o tamanho desse aumento. Veja, aqui é 1968, nós estávamos na média em 320 partes por milhão, e hoje nós estamos quase 420 partes por milhão. Esses são os dados mais atualizados, são dos Estados Unidos, e as medições foram realizadas na Antártica e Mauna Loa, no Havaí, em partes por milhão. Mas vejam o que aconteceu com as emissões. Aqui, as emissões totais e as emissões per capita, médias, mundial. Vejam que apesar de toda a tecnologia, nós não revertemos as emissões totais e nós não reduzimos também as emissões per capita. Nem por pessoas nós conseguimos aumentar. Então, se nós estamos olhando em termos de população, nós não temos nem o desacoplamento relativo e nem o desacoplamento absoluto, apesar de toda a tecnologia. Aqui as emissões totais e a população global, aquilo que você destacou, Isabelle. Olha aí, quase que as curvas né, andam juntas. Então, você tem as duas curvas aumentando, e o que coloca mais desafios para nós. Por quê? Porque desde a década de 70, bem ou mal, né, não podemos deixar de reconhecer isso, nós tivemos um avanço institucional em questão ambiental muito importante. Tanto que hoje, por exemplo, estamos com essa disciplina, nós temos Política Nacional de Mudanças Climáticas, nós temos as COPs, nós temos um grande aparato institucional que, vamos dizer assim, está tentando enfrentar esse desafio. Apesar disso, olha o resultado. Aqui esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra a concentração em partes por milhão e o PIB mundial, que é o Produto Interno Bruto. Olha como eles casam perfeitamente. E o que a literatura convencional fala? Nós conseguimos produzir mais com menos. Não parece que nós conseguimos produzir mais com menos. Por quê? Porque nós continuamos aumentando as emissões. Aqui é interessante esse gráfico, por quê? Porque na linha verde eu tenho as emissões em quilos, tá bom? Por dólar produzido de PIB, do Produto Interno Bruto. Então, percebam que ela reflete o desacoplamento relativo. Então, você sai de quase 800 gramas, um pouco mais de 800 gramas de emissões por dólar, para menos de 500 gramas por dólar. Percebem aqui? Ou seja, então está havendo desacoplamento relativo. Mas quando você olha a concentração, olha o que aconteceu. A concentração aumentou. Isso é reflexo deste gráfico aqui, ó. As emissões. Percebam, o desacoplamento relativo ocorre, mas o desacoplamento absoluto não. Aqui são reflexos do que nós chamamos do paradoxo de Jevons e dos limites da tecnologia. Por quê? E aí nós vamos usar a equação de Ehrlich. Então, aqui está a equação. Então, nós temos as emissões totais de carbono, dióxido de carbono, a população, a riqueza, né, a questão econômica, a afluência, e aqui o nosso componente tecnológico, que são
as gramas de emissões de CO2 por dólar de PIB. Então, aplicando nesse gráfico, então eu utilizei o ano base 70, então eu tinha 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, uma afluência de 5.200 dólares e emissões por unidade de PIB de 800 gramas. Aplicando para 2018, eu tenho já uma população de 7,6 bilhões de pessoas, uma afluência de praticamente 11 mil dólares, porém, eu tenho um componente tecnológico de 410 gramas de emissões de dióxido de carbono por dólar de PIB. E o que nós temos de resultado? Em 70, eu tinha, pela equação, 15,4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas naquele ano. Quando eu vou para 2018, 34 bilhões. Veja, apesar do aumento da eficiência, eu mais que dobrei as emissões totais de dióxido de carbono. Ou seja, neste caso, nós podemos, e aí nós viemos para a análise, né? Então, veja, apesar do aumento da eficiência do sistema econômico, observa-se o aumento de 123% nas emissões totais. O que aconteceu? Nós tivemos uma redução nas emissões por unidade de PIB, ou seja, desacoplamento relativo, de 49%. Veja, nós tivemos um avanço tecnológico importantíssimo. Ele aumentou as nossas eficiência em gerar PIB em relação às emissões em 50%. O problema é o seguinte, que nós tivemos um aumento de 105% na população e de 112% na afluência da sociedade. Ou seja, o efeito escala, ele superou o efeito eficiência. Então, os ganhos de eficiência foram superados pelos ganhos em escala demográfica e econômica, indicando a presença do paradoxo de Jevons. E não só isso, não observamos o desacoplamento absoluto, aquilo pensado. E, na verdade, é muito mais grave do que vocês possam imaginar nessa proposta do desacoplamento. Eu acabei não fazendo uma observação, Márcia, que é o seguinte, essa proposta do desacoplamento, ela é sustentada pela ONU naquela política chamada economia verde. Ela também está envolvida na bioeconomia, na economia circular, tudo nessas propostas que estão aí, por exemplo, no New Green Deal, na retomada verde, pós-pandemia, tudo isso que está aqui sustenta essas propostas, na retomada da Europa verde, pós-pandemia, tudo está amparado nisso. E aí eu queria mostrar para vocês, é um estudo que foi feito por Tim Jackson, depois nas referências ele está lá para vocês consultarem, que ele fez em 2009 a pedido do governo do Reino Unido, e vejam o tamanho do desafio que, na verdade, reforça aquilo que eu falei para vocês no trabalho que eu citei, que eu escrevi, o artigo de opinião, da ilusão verde, para vocês verem o esforço tecnológico que precisa ser feito, para não dizer impossível. Então, aqui em 2007, você tinha, segundo esse estudo, 768 gramas emitidas de dióxido de carbono por dólar de PIB global. No Japão, era 347 por dólar de PIB, e no Reino Unido, 244 gramas. A questão é o seguinte, para alcançar os cenários propostos, para alcançar a meta, de 450 partes por milhão de concentração de dióxido de carbono na atmosfera até 10,50, considerando o cenário de 9 bilhões de pessoas com tendência de crescimento de renda, 11 bilhões com tendência de crescimento de renda, 9 bilhões de pessoas com rendimento equitativo à União Europeia, ou seja, que todas as pessoas teriam um padrão de vida de União Europeia. E para que 9 bilhões de pessoas tenham um padrão de vida igualzinho da União Europeia, mas que você continue com crescimento de 2% nesse padrão ao ano, olha qual deve ser a nossa intensidade de emissões. Algo praticamente impossível. Corre, que é isso que é vendido para nós, veja, o da economia verde, vamos gerar empregos verdes, vamos aumentar a renda das pessoas, vamos ter renda verde, vamos continuar tendo, na verdade, vamos ter crescimento do PIB verde, etc.
você teria que gerar 6 gramas de dióxido de carbono por dólar gerado. Será que conseguimos fazer isso? E não esqueçam, aqui só está tratando das emissões. Água, uso do solo, uso dos recursos pesqueiros e assim vai. Tudo isso tem que se aplicar a esses outros recursos. Nós conseguimos alcançar tal patamar de eficiência e não esqueçam que esse patamar é até 2050. A economia e a sociedade vão continuar crescendo. Quer dizer que nós temos que tender a zero. Mas as leis da termodinâmica nos impedem disso. Não existe produção sem recursos naturais. Se não existe produção sem recursos naturais, matéria e energia, não existe produção sem geração de resíduos. Ou seja, o que está sendo vendido é impossível de ser alcançado. É uma ilusão verde. É nesse sentido que eu trabalho. E vejam que interessante, né? Isso aqui foi publicado recentemente pela Agência Internacional de Energia. Veja, aqui é 2020, tá bom? O impacto da pandemia, então você tem uma redução nas emissões de dióxido de carbono. Olha o que aconteceu já em 2021. Nós retomamos. Ou seja, não há qualquer sinal de que nós estejamos trabalhando nem para uma redução efetiva das emissões de gases de efeito estufa. Aqui é da NOAA, né, dos Estados Unidos, lá. Veja, nós já alcançamos 412 partes por milhão em 2020, um aumento médio de 2,6 partes por milhão. Não temos qualquer indicativo de tendência de reversão dessa trajetória. Ou seja, nós já perdemos todos os bondes que nós poderíamos pegar para tentar equacionar o problema das mudanças climáticas. Então, insistir no crescimento, depois eu vou falar sobre isso, é um equívoco. Por quê? Porque nós estamos ignorando a capacidade de suporte. Aqui eu vou ilustrar para vocês essa questão do paradoxo de Jevons, no Brasil com a questão floresta e agropecuária. Quero só fazer uma observação, não é no sentido de criminalizar a agropecuária. Lembrem, nós somos seres biológicos e precisamos de alimento. Quem fornece hoje esses alimentos é o setor agropecuário. Mas eu quero ilustrar essa falsa solução de que a tecnologia é a salvadora dos nossos problemas ambientais, é aquela que vai equacionar, é o que nós chamamos de otimismo tecnológico. Então, vejam, nós temos um aumento da área agrícola e uma redução da área de floresta. E percebam que eles são quase equivalentes. Olha que interessante. Quase 100 milhões de hectares perdidos em floresta, de 85 a 2020, e quase 100 milhões de novos hectares de área agropecuária. Esses dados são do MAP Biomas, da coleção 6, que foi lançada agora. Vejam o seguinte, lembre que nós estamos no contexto, apesar da inovação tecnológica, depois eu vou mostrar a inovação tecnológica na agropecuária. O desmatamento acumulado na Amazônia Legal, com os dados do INPE, não mudam, você não tem uma trajetória de reversão, ou seja, ao invés de você passar por desmatamento acumulado, você teria uma reversão e teria uma redução do desmatamento acumulado. Por quê? Porque você vai ter uma recuperação. Não há trajetória, não estamos nem perto de desmatamento zero, tá bom? E não importa aqui se é legal ou ilegal, importa que nós já, né, nós estamos numa situação muito preocupante, então, na prática, o desmatamento devia ser zero, e nós estamos distantes. Ah, mas melhoramos, professor. Veja, lá nós tivemos, em 95, 40 milhões de hectares desmatados. Meu amigo, não significa nada. Veja, nós estamos tendo aqui quantos milhões ainda de desmatamento, desculpa, não é 40 milhões, é 3 milhões de hectares, tá bom? Desculpa, 3 milhões. Veja, nós estamos tendo 1 milhão de hectares. É muita área que está sendo desmatada, ainda mais num contexto que nós conhecemos de extinção de biodiversidade, né, de falta de crise hídrica, de degradação do solo, processo de ao contrário, nós deveríamos ter taxas positivas e expressivas de reflorestamento, de recuperação da cobertura vegetal. Mas eu quero destacar isso aqui, ó. Na linha marronzinha aqui, eu tenho a área plantada do produto que eu vou mostrar para vocês, nesse caso aqui, cana-de-açúcar. Na área verde, eu tenho a produtividade, ou seja, a eficiência, a tecnologia. Percebam que eu tenho
no caso da cana-de-açúcar não é tão evidente assim, mas veja, que eu tenho um aumento da eficiência, mas veja, que ao mesmo tempo eu tenho um aumento da área cultivada. Ou seja, por mais que a tecnologia aumente o rendimento médio por hectare, isso não retirou a exigência de novas áreas. Veja, no caso do milho, isso é mais evidente. Veja, eu tenho um aumento da produtividade, que é a linha verde, ao mesmo tempo eu tenho um aumento da área plantada. Ou seja, talvez a produtividade seja resultado, sim, do desenvolvimento tecnológico, mas também da disponibilidade de terras adequadas a esse desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a complementariedade entre os dois. Então, a tecnologia, ela não está reduzindo o requerimento de recursos naturais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não temos tempo, né? Mas vocês sabem que para fazer essa produção, eu não preciso só de terra. Máquina, fertilizantes, né, os defensivos agrícolas, né, os agroquímicos de controle de pestes e pragas, e etc. Então, vejam, tudo, se você tem um aumento da área plantada, significa que todo o resto aumentou. E não esqueçam, eu não sei se vocês sabem, mas a base produtiva destes sistemas, cana, milho e o próximo, soja é demais. Olha a soja, as duas curvas quase são perfeitas, né, no sentido da inclinação. Você tem o aumento da produtividade e o aumento da área, e não é pouco. A soja, ela saiu de 10 milhões de hectares e superou 35 milhões de hectares. Então, vejam, ela teve um ganho de produtividade excepcional, mas nem por isso deixou de requerer. O que eu queria concluir aqui é que cana, soja e milho, as três principais culturas brasileiras em termos de quantidade biofísica produzida, elas são extremamente dependentes de recursos naturais não renováveis. Toda a base agroquímica destas três culturas, elas são originadas em recursos naturais não renováveis. E aí fica a pergunta, quão sustentável é esse sistema? Não estou nem falando do desmatamento, vejam, eu estou falando do sistema em si. Veja, nós construímos sistemas agropecuários que não vivem sem recursos naturais não renováveis. Então, se nós tivermos vamos dizer assim, um bloqueio na oferta desses recursos, o nosso sistema agropecuário pode entrar em colapso. Por quê? Porque nós degradamos tanto os nossos solos que agora nós perdemos a fertilidade natural dos solos. Nós precisamos todo ano colocar nutrientes nesse solo, fazer controle de pragas, porque senão nós temos uma queda da produção e da produtividade assim significativa que podem comprometer a nossa segurança. Esse aqui vocês conhecem muito bem, né? A pegada ecológica. Então vejam que acima da linha azul nós temos um sistema econômico insustentável, um subsistema, e abaixo da linha azul nós temos um subsistema sustentável. Percebam que desde a década de 70 nós estamos no lado do gráfico, né? Insustentável, apesar de toda a inovação. Olhem sempre esses dados nesse contexto. Recentemente, eu encontrei esse dado aqui que compilou esses estudos, vários cenários climáticos mostrando os aumentos médios previstos pelos modelos climáticos de temperatura até 2100. Vejam que nós estamos, a maioria, praticamente 3 graus, com um teto de 4,4. Por que eu estou chamando a atenção disso? Apesar de toda a inovação. Então, nós estamos reconhecendo, eu estou destacando para vocês aqui o nosso limite da inovação. E eu quero destacar algo que é muito próprio nosso da economia. Aqui é algo que é, infelizmente, vamos dizer, é o nosso mito, né? Então, cada sociedade se apega a um mito pelo qual vive. O nosso mito é o mito do crescimento econômico. E o que nós vivemos na sociedade? Desde a década de 50, veja que não é tão antigo assim, não. Quando nós colocamos a perspectiva geológica, né? A perspectiva histórica também do desenvolvimento da humanidade. Desde a década de 50, nós vivemos o que alguns pesquisadores chamam de growth mania. É um vício por crescimento do PIB. Vocês acompanham o noticiário, vocês percebem o que eu estou falando aqui. Tudo
gira em torno do crescimento do PIB. Você tem desemprego, crescimento do PIB. Você tem inflação, a solução é crescimento do PIB. Você tem problema ambiental, a solução é crescimento do PIB. Você tem pessoas passando fome, a solução é crescimento do PIB. Você tem pessoas desempregadas, a solução é crescimento do PIB. É só isso que nós buscamos hoje. Nós fazemos o impossível para garantir o crescimento do PIB. Isso é o growth mania. Só que o problema é o seguinte, que este crescimento do PIB, essa growth mania, ela levou à adoção de políticas insustentáveis que estão sobrecarregando a capacidade natural do planeta de absorver, né, os nossos resíduos, mas também de prover os recursos que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E muito disso, a Márcia lembra do observatório, né, costeiro do Paraná, e nós vivemos muito isso quando nós discutimos o licenciamento ambiental, né? O primeiro argumento daqueles que defendem essa growth mania, eles colocam para nós que nós temos uma visão mais crítica, né, dos empreendimentos econômicos. Vocês são contra o emprego? É porque, na verdade, nós temos, a nossa sociedade vive o que eu chamei, para esta aula, é a primeira vez que eu estou usando esse slide aqui, o mito do emprego. E aí eu coloco a seguinte pergunta para vocês. Por que você está cursando uma pós-graduação? O que te levou à motivação de cursar uma pós-graduação? Vocês já refletiram nisso? Por que você fez esta pós-graduação? A grande maioria das respostas, vocês podem comentar, fiquem à vontade para comentar isso, é para ter um emprego. Por mais que você tenha motivação, eu quero contribuir para o desenvolvimento sustentável, quero para... Na prática, é para ter um emprego. Por quê? Porque você primeiro precisa garantir a sua sobrevivência. Aquilo que nós criamos no sistema econômico. Então, veja, se você não tem comida garantida, acesso e garantia de acesso à comida, você morre, acabou. Então, não interessa se você fez a pós-graduação que você sonhava. Se você está morto, acabou. Se você não tem um vestimento, né, nós estamos aqui em Curitiba, está friozinho, você morre de frio, de hipotermia. Se você não tem uma casa, idem. Se você não tem vários outros recursos que eu chamo de bens e serviços essenciais, você morre. Então, vejam, a nossa motivação para fazer o que nós fazemos, primordial, é a garantia de acesso aos bens e serviços básicos. A questão que eu coloco, que é a questão crítica que eu levanto para vocês, é o seguinte: o acesso hoje, lembrem, no contexto da nossa sociedade contemporânea, tecnologia, né, nós temos hoje conhecimento, será que a garantia de acesso a esses bens e serviços essenciais é de fato um problema econômico? Ou será que é um problema social? Pergunto a vocês nessa, né, associada a essa pergunta, por que você está cursando uma pós-graduação? Se você tivesse garantido o acesso aos bens básicos, bens e serviços básicos, que garantissem a sua sobrevivência, será que você escolheria fazer uma pós-graduação? Será que você escolheria, inclusive, fazer um ensino superior? Será que você escolheria trabalhar numa empresa se você tivesse garantido esse serviço? Aí você pode perguntar, professor, mas isso poderia levar ao colapso da sociedade. Sim, é uma possibilidade. Mas eu não disse para vocês que grande parte do nosso bem-estar está fora do mercado? Será que se você tivesse garantido o acesso aos bens e serviços básicos, você não poderia se dedicar àquilo que de fato vale a pena viver? Por exemplo, conhecimento, e não conhecimento no sentido de trabalho, conhecimento no sentido de ser um ser melhor. Viver a sociedade. Por exemplo, hoje nós criticamos muito, mas muito mesmo, a falta de cidadania das pessoas. Mas eu pergunto a vocês, uma pessoa que trabalha 60 horas por semana, jornada de trabalho, mais o deslocamento, e mais as tarefas domésticas,
que vão passar tranquilamente 80 horas semanais, pergunto a vocês como uma pessoa dessa tem condições de participar, por exemplo, de uma consulta pública, de uma audiência pública. Como uma pessoa dessa tem condições de acompanhar o debate político? Como uma pessoa dessa tem condições de acompanhar o problema da sua comunidade? Ela não tem, ela está tão esgotada que ela quer chegar em casa, ligar a TV e ficar quieta, às vezes nem brincar com os filhos. Percebem que nós dedicamos grande parte da nossa vida, que é única, para coisas que não precisaria, que nós não precisaríamos. Por quê? Porque nós temos um sistema econômico hoje que é capaz de fornecer essa garantia. Só que nós decidimos, como sociedade, pela exclusão social, e nós usamos essa desculpa de que o subsistema econômico, ele foi criado para gerar emprego. Não, o subsistema econômico não foi criado para isso. Quando eu entro num debate com um economista ou com uma pessoa que tem a visão econômica convencional, eu coloco assim, devia ter um indivíduo lá no passado, né, ele devia estar numa rede e pensou assim, eu vou ferrar com os meus filhos, eu vou colocar todos eles para trabalhar. Claro que não. Por que nós organizamos o sistema econômico? Nós organizamos o sistema econômico para garantir o provimento dos meios necessários para a nossa vida. É para isso. Não é para gerar emprego. Não é para gerar renda. Não é esse o objetivo. Então, nós criamos esse mito. E aí, quando você vai para uma audiência pública, né, Márcia, para discutir um empreendimento que vai destruir a natureza, as pessoas falam, esses ambientalistas estão contra a geração de emprego. Mas você está construindo um empreendimento para gerar emprego? Ou você está construindo um empreendimento para contribuir para a garantia do provimento dos meios necessários para a sobrevivência humana? Ou seja, o que eu quero destacar aqui para vocês é isso aqui, ó. O acesso aos bens e serviços essenciais é uma decisão social, não econômica. Nós é que decidimos pela exclusão. E nós usamos a justificativa do desemprego, e aqui é forte, para dormirmos à noite com a consciência tranquila. Ou seja, aquelas pessoas passam fome porque elas estão desempregadas. Então, elas precisam estudar, elas precisam se desenvolver, elas precisam deixar de ser preguiçosas para não ficarem naquela situação. O que não é bem assim. Eu sei que é forte o que eu estou chamando, mas por quê? Nós estamos discutindo sustentabilidade. E sustentabilidade compreende respeitar os limites biofísicos do planeta. E para isso, nós precisamos voltar a essas duas perguntas. Qual é o objetivo do subsistema socioeconômico? E criamos o subsistema socioeconômico. É essencial voltar a essas duas perguntas. Se nós não fizermos essa profunda reflexão como sociedade, qualquer solução apresentada para a sustentabilidade não vai ter o resultado esperado, como eu acabei de mostrar para vocês. Nós tivemos avanço tecnológico, institucional, de conhecimento. Vocês das ciências naturais são exemplo disso. Veja, nós temos um curso de ecologia e com conhecimento, uma base teórica nunca vista na história da humanidade. Apesar de tudo isso, quais têm sido os resultados? Degradação ambiental, pobreza. Hoje, 50 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de pobreza. Uma potência agropecuária. Veja o paradoxo. E as pessoas falam que o problema é crescimento, mas você tem comida suficiente para toda a população mundial. Por que pessoas passam fome? Porque nós decidimos pela exclusão social. Não é um problema econômico. A produção existe. Apenas decidimos que o critério para acessar essa produção é o mercado. E só participa do mercado quem tem renda. Quem não tem renda está fora. Veja que não é uma democracia. É uma ditadura. Porque só aqueles que têm renda é que participam dessa democracia, dessa suposta democracia. E aí você tem, na contraface, um movimento chamado de decrescimento. Vocês devem ter ouvido falar. Que é em face, né? Ela reconhece que nós temos um crescimento antieconômico. Veja, apesar do crescimento econômico,
nós temos degradação ambiental e nós temos pessoas em situação de pobreza. Ou seja, o crescimento econômico não está na prática tornando uma sociedade melhor. Está tornando uma sociedade muito mais desigual e melhor para um pequeno grupo, aquele que tem renda, aquele que participa desse sistema. Aquele que não participa está fora e está, né, simplesmente condenado à morte no final. Então, alguns estão pedindo o que nós chamamos de decrescimento econômico. E o que é isso? É repensar os nossos padrões de consumo e de produção e a necessidade de reduzir as nossas economias, sistema econômico. E reduzir em que sentido? Aqui que é o ponto importante. Para aquelas pessoas que desconhecem esse debate sobre decrescimento, eles associam de maneira direta e, vamos dizer assim, como verdade absoluta, que nós estamos falando de PIB. Não é PIB. Lembre que a sustentabilidade é biofísica. Então, nós estamos falando do requerimento de matéria e energia e da geração de resíduos absoluta. Então, eu preciso reduzir o meu requerimento energético e preciso reduzir o meu requerimento de recurso, matéria, absoluta. E, obviamente, reduzir, em termos absolutos, a geração de resíduos. É disso que nós estamos falando no decrescimento. E como que você faz isso? Revendo os padrões de consumo e de produção. Ou seja, o objetivo é reduzir o fluxo de matéria e energia que nós retiramos do subsistema ecológico, porque nós precisamos respeitar a capacidade de suporte. Vejam que como a discussão ela muda completamente. E para isso, agora eu já vou caminhando para o fechamento, vou até um pouco mais rápido, porque eu não vou entrar em detalhes. Primeiro, nós precisamos redefinir o que é prosperidade. Veja isso, aquela pergunta que eu falei para vocês. Quantos de vocês, se tivessem garantido, né, a sobrevivência, os requisitos mínimos para a sobrevivência, não estariam desenvolvendo atividades muito mais nobres, no sentido de próximo, de sociedade, e não essa jornada maçante que nós temos de 10 horas diárias de trabalho, colocando na média, né? Jornada de trabalho, mais deslocamento, mais isso, mais aquilo, e sem contar as tarefas que nós fazemos no nosso dia a dia para garantir a sobrevivência. Nós não faríamos coisas, por exemplo, para o nosso próximo, uma visita, sem aquela visita de compromisso, mas de conviver com nossos, né, com os nossos estudantes, com os nossos próximos. Nós poderíamos, por quê? Porque nós estaríamos menos cansados, nós estaríamos muito mais dispostos a essa convivência. Então, nós precisamos ir além dos prazeres materiais, a qualidade de nossas vidas, da felicidade, da saúde, de nossas famílias e aqui, plural, de nossa sociedade. Está presente nos nossos relacionamentos. Veja, hoje nós vivemos uma sociedade da desconfiança. É essa sociedade que nós vivemos. Tudo nós desconfiamos. É golpe, 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 toda hora, inclusive dentro da família. É evidenciada por nossa satisfação no trabalho e nosso senso de significado e propósito. Mas aqui eu trabalho com um outro conceito. Aqui eu posso usar esse exemplo. Quando a Márcia me convidou, eu aceitei com o maior prazer. Por quê? Porque esta aula me dá prazer. E não é uma decisão econômica. Mas por que eu posso fazer isso? Essa é a pergunta chave. Por quê? No meu caso, os meios para minha sobrevivência e da minha família estão garantidos. E eu posso me dar ao luxo de fazer isso. Será que se eu não tivesse essa condição de garantia dos meios da minha sobrevivência, eu poderia me dar ao luxo de estar aqui? Muito provavelmente não. Então vejam a importância disso. Eu estou usando mas nós poderíamos usar, né, Márcia? Todos nós professores que são mais engajados, que têm essa, né, que tem esse, vamos dizer assim, esse reconhecimento ético, moral do nosso papel na sociedade. A maioria desses professores e professores desenvolvem muitas atividades que não precisariam desenvolver. Por quê? Porque não vai afetar sua renda, não vai afetar, entende? Não tem uma questão financeira envolvida. Você faz isso porque você quer fazer isso. Você já pensou se nós tivéssemos isso em uma escala muito maior na sociedade? Como nós teríamos uma sociedade muito melhor? Uma prosperidade no termo? Ou seja, depende do nosso potencial de participar plenamente da vida. Ou seja, talvez a garantia do acesso aos bens e serviços básicos não gere o colapso da sociedade,
Na verdade, talvez faça florescer aquilo de melhor que nós tenhamos numa sociedade. Por quê? Porque as pessoas são coletivas. Nós nos preocupamos com o bem-estar dos outros. Não nos preocupamos tanto como deveríamos, porque antes nós precisamos garantir a nossa sobrevivência biológica e dos nossos próximos. E isso consome hoje grande parcela do nosso tempo de vida. Então, nós precisamos de uma prosperidade que consiste na nossa habilidade de florescer como seres humanos, mas sempre de vista os limites ecológicos do planeta. O desafio, portanto, é criar essa sociedade, criar as condições para isso que seja possível. O que é, obviamente, uma tarefa urgente e difícil. Em razão do tempo, eu vou passar um pouco rápido essa questão, porque ela envolve isso. Então, dado esses desafios, como que nós aplicamos a abordagem da economia ecológica? Então, primeiro, nós vamos definir qualidade de vida sem exceder os limites. Então, por exemplo, Isabelle, para aquela comunidade de ribeirinhos, vamos definir o que é qualidade de vida para eles. E vamos colocar essa qualidade de vida dentro dessa perspectiva da capacidade de suporte do ambiente em que eles vivem. E vamos fazer essa reflexão a partir disso. Então, nós vamos montar um banco de dados com parâmetros físicos críticos para fazer essa discussão. Então, por exemplo, uso de energia, extração de recursos naturais, emissões, etc, etc. Veja que o componente crescimento populacional, ele é importantíssimo. Vamos supor que a comunidade ribeirinha decida ter filho. Eles vão superar a capacidade de suporte e vão comprometer a vida deles. Então, tem que ter um compromisso coletivo e não impositivo. A sociedade tem que reconhecer isso, que nós precisamos respeitar as capacidades de suporte. A partir disso, nós vamos avaliar esses parâmetros econômicos críticos e biofísicos. E aí podemos, por exemplo, construir simulações a partir de cenários para tentar definir os instrumentos que melhor possam orientar essa sociedade para que tenha qualidade de vida, mas sem comprometer a capacidade de suporte, ou seja, uma sociedade de fato sustentável. Veja que aqui o critério econômico, ele não é monetário como é posto hoje, a tal da viabilidade econômica, né? E aí nós podemos tomar as decisões certas, então concentrar em alocar os recursos naquilo que é de fato necessário, não esquecer a incerteza, portanto, colocar, vamos dizer assim, as nossas seguranças, né, os nossos instrumentos de segurança, por exemplo. E se tiver uma seca grave, o que acontece? Como que nós fazemos? Tem que colocar esses limites, por mais improváveis que sejam. Evitar o foco apenas no PIB, como proxy de bem-estar. Devemos nos concentrar em medidas alternativas de bem-estar, como, por exemplo, indicadores de progresso genuíno, recursos físicos, biofísicos necessários para alcançá-lo, ou seja, uma abordagem muito mais holística do que nós temos hoje. E só para ilustrar isso para vocês, né, num exemplo real, pensa no caso da perda da biodiversidade. Quais são os custos da perda de biodiversidade e como eles devem ser levados em consideração nesse processo? Como a abordagem econômica e ecológica muda a nossa compreensão a partir desse problema? Então, veja, as principais consequências, não preciso nem tratar, que vocês sabem melhor do que eu, mas eu só aqui só para ilustrar, não vou nem destacar, né, a perda de diversidade genética. Veja que a humanidade, ela se beneficia dessa biodiversidade. Então, esses efeitos podem comprometer, inclusive, o suporte à vida. A biodiversidade garante essa nossa continuidade, não só biológica, quanto do sistema econômico. É aquilo que eu falei para vocês, não existe um trade-off, meio ambiente ou sistema econômico. Não existe. Por quê? Porque sem meio ambiente não tem sistema econômico. É simples assim. Então não tem dilema. Esse dilema é um falso dilema criado pelos economistas, lamentavelmente, e pela sociedade que nós vivemos. Então, o que acontece? O valor da biodiversidade, ele não reside em nossa capacidade de preservar espécie ou habitats carismáticos, mas no seguro que a biodiversidade oferece contra a perda de serviços ecológicos, incluindo serviços de suporte à vida. Pode parecer contraditório, mas veja, como que nós vamos viver em harmonia com o meio ambiente, ou pelo menos respeitar o direito de vida dos outros seres, se nós não conseguimos garantir o nosso? Aquilo que eu falei, como que eu posso fazer, beneficiar a sociedade se
eu não tenho garantia de acesso aos bens e serviços básicos. Então, eu preciso ter essa garantia. E aí passa por esse reconhecimento. Então, é preciso que a economia da conservação, para distinguir entre o valor que os organismos têm para os usuários, ou seja, valor privado, e o valor que eles têm para a sociedade. Veja que nós trabalhamos com um conceito de valor social, que não é um valor econômico, não é uma disposição a pagar. É mais naquele sentido de bem público que eu falei para vocês. Não vou entrar em detalhes, então nós estamos falando aqui do valor privado, do valor social, como eu já destaquei para vocês, aquilo que, né, beneficia a todos. E, portanto, a estabilização ecológica, ou seja, preservar a biodiversidade, implica que a alocação de recursos é fisicamente limitada. Ou seja, eu tenho que garantir a preservação da biodiversidade. Por mais difícil que seja. E por isso que revisitar ou redefinir a prosperidade é importante. Então, o primeiro ponto é distinguir, né, que conservação da biodiversidade não é o mesmo que preservação, que a conservação da biodiversidade implica a manutenção da mistura, comunidades de organismos, espécies e ecossistemas, a resiliência desse sistema, e a conservação será uma causa perdida, a menos que os usuários individuais, né, vejam que é do seu interesse. Então, você tem que ter, né, uma comunicação individual e uma de comunicação coletiva para que você consiga mudar o comportamento, ou seja, incluir práticas de políticas para remover, por exemplo, subsídios implícitos. Nós sabemos que nós temos vários subsídios, por exemplo, para os combustíveis fósseis. Por que nós não removemos? Sempre a velha desculpa. Veja o caso hoje da Petrobras. Ah, mas se nós fizermos tal decisão, vai destruir a empresa, vai gerar desemprego. É sempre essa desculpa. E por isso que nós vivemos esse dilema, ou melhor, esse falso dilema entre economia e meio ambiente. E é importante enfatizar que a conservação e restauração, ela vai muito além do que preço. Ela não está relacionada à disposição a pagar. Então, nós precisamos proteger as gerações futuras. Vejam que aqui nós temos um componente muito altruísta, porque nós nunca vamos conhecer as gerações futuras. No máximo, vamos conhecer os nossos netos. E olhe lá. E não estou nem falando da família, estou falando da geração futura no sentido mais amplo. Então, nós, como sociedades, precisamos ter esse sentimento mais altruísta para manter esse limiar de resiliência. Ou seja, nós precisamos definir padrões mínimos de segurança ecológica e economicamente sensíveis. Aqui, economicamente, não é mercado, é do sistema econômico com o objetivo de garantir os meios para a sobrevivência humana. É isso. Então, as políticas teriam que refletir as realidades do mundo biofísico. Ou seja, quando você fala em política econômica, essa política econômica deveria considerar, na sua construção, os limites biofísicos. Hoje não temos nada disso, tá bom? Adianto para vocês. Para evitar desrespeitar os limites planetários. Já caminhando para um final mesmo, acredito que vou terminar dentro do prazo, só para vocês terem uma ideia do que nós poderíamos iniciar. Por que eu decidi colocar essa parte aqui? Porque estamos numa pós-graduação, né? Muitos de vocês são os futuros e as futuras professores. Então, como que nós podemos incorporar elementos para iniciar a mudança? Eu sei que vocês, na maioria, serão professores e professoras de ensino superior, mas vejam, eles podem pensar, mas seria interessante no ensino fundamental, né, infantil, fundamental e médio. Mas não, nós precisamos de profissionais também que tenham essa visão. E nós precisamos incorporar essa perspectiva nas nossas aulas, nos nossos conteúdos. Por mais, vamos dizer assim, que possam parecer, mas não tem relação, né? As ciências naturais mostram muito bem isso. Você tem, às vezes, alguns conceitos, umas teorias, uns conteúdos tão específicos que nós não vemos isso. Mas nós podemos. E aí eu vou voltar àquele exemplo da energia e da moeda. Eu vou para você que eu nunca tinha percebido isso, e eu vou incorporar isso nas minhas aulas de economia, para mostrar para os estudantes como a economia monetária, a dívida, etc., ela está associada à questão biofísica. Veja que isso pode mudar a perspectiva dos profissionais em economia, quando eles forem para o mercado.
mesma coisa pode acontecer com vocês. Aquilo que parece tão improvável de estar relacionado, na verdade está sim. É apenas que nós fomos moldados por uma realidade de ensino e pesquisa que ignora isso e nos treinou, né, com essa perspectiva, e hoje temos essa dificuldade. E eu atribuo um pouco disso, e aí fazer uma propaganda, né, à economia ecológica. Como a economia ecológica não tem esses preconceitos, então, por exemplo, eu leio muitos textos de ciências naturais. Um economista praticamente passa a vida inteira e não lê, e eu leio. Ou seja, eu tenho visões, né, acesso à informação que a maioria dos economistas nunca vai ter. Mesma coisa vocês, né, da área de ciências naturais. Vocês deveriam ler um pouco de economia, um pouco de ciências sociais, e tentar fazer essa ligação. Aquilo que eu estou lendo, como que pode ser incorporado naquilo que eu faço como cientista, como ecólogo, ecóloga? Entenderam? Nós precisamos fazer, isso é a transdisciplinariedade. Porque, por exemplo, vocês conseguirão conversar com um cientista social, e um cientista social conseguirá conversar com vocês, como eu consigo. Né? Nós já tivemos conversa, né, Márcia? Eu entendo de vários, posso não ser especialista em ciências naturais, mas eu consigo conversar com cientistas naturais. É isso que é o importante. Por quê? Porque daí nós conseguimos pensar em soluções conjuntas, e não soluções. A minha solução como economista e a solução da professora Márcia como ecóloga. Não. Eu preciso de uma solução que tenha ecologia e que tenha economia. E é só assim que nós vamos construir. Por isso que eu decidi colocar essas ações. Então, na verdade, nós temos 3 grupos. Eu tirei do texto que eu passei para vocês: socioeconômicas, tecnológicas e a nós mesmos. As socioeconômicas eu já falei um pouco para vocês. Então, por exemplo, recuperar o objetivo, respeitar a capacidade de suporte. Aqui, Isabelle, que é um ponto bem sensível, mas nós precisamos enfrentar, não podemos deixar para passar. Precisamos discutir como estabilizar o tamanho da população. Tá bom? E discutir de maneira democrática, nada de imposição, por exemplo, como ocorreu na China com a política do filho único. Não, uma decisão democrática. Estabilizar o tamanho do sistema socioeconômico, subsistema socioeconômico em uma escala sustentável, mudança do padrão de consumo, então consumo consciente, de produção, por exemplo, durabilidade, eficiência. Nós sabemos que hoje nós vivemos uma economia chamada economia do descarte. É o consumo de minutos. Quantas vezes vocês consomem no seu dia a dia produtos que duram minutos, mas geram resíduos para a vida inteira? Veja as embalagens plásticas. Qual o sentido de termos embalagens plásticas? Qual o sentido? Nenhum. Do ponto de vista de bem-estar, nenhum. Por quê? Porque o resíduo gerado por esse produto plástico é para a vida inteira. Até o momento nós sabemos que não tem degradação biológica de plástico. Nós precisamos de reforma tributária e ecológica, aí uma questão um pouco mais econômica. Nós precisamos de uma redistribuição justa da renda e da riqueza, universalizar o acesso aos bens e serviços essenciais para a sobrevivência, aquilo que eu falei para vocês. Se todo mundo tivesse universalizado o acesso aos bens e serviços básicos, olha, muito provavelmente nós teríamos uma sociedade muito melhor. Por quê? Porque as pessoas fariam aquilo que de fato elas gostariam de fazer. E nós sabemos que o ser humano não nasce mal, ele se torna mal pelo ambiente em que ele vive normalmente. Adotar critérios sociais para a justa distribuição dos benefícios, priorizar a qualidade de vida e a felicidade. Ou seja, ao invés de procurar o ter, vamos procurar o ser. Tecnológicas. Reduzir o fluxo absoluto, já falei para vocês, eficiência energética e produtiva, energias renováveis, mas não na proposta posta hoje. Veja que a proposta hoje para energias renováveis é o crescimento, não, porque nós já superamos a capacidade de suporte. Nós temos que transitar para energias renováveis, por quê? Porque nós temos uma base insustentável em recursos não renováveis, é por isso. E não é para aumentar a oferta energética, é para garantir a oferta energética, é diferente. Desenvolver sistemas de transporte coletivo e compartilhado, e na verdade eu estendo isso, na verdade, desenvolver infraestruturas e bens de uso coletivo e compartilhado. Vocês já se perguntaram o seguinte: por que você compra um bem econômico? Ou seja, qual que é o objetivo de um bem econômico? Você não compra um
computador para ter a posse do computador. Você não compra um carro para ter a posse do carro. Você compra um computador para ter acesso aos serviços que o computador oferece. Você compra um carro para ter acesso aos serviços que o carro oferece. Qual serviço o carro oferece? Deslocamento, mais eficiente do que o deslocamento a pé. A questão é só possível ter acesso a esses serviços tendo a propriedade desses bens? Não existem outras formas? Existem coletivos e compartilhados, nós sabemos disso. E, obviamente, né, nós temos que fazer uma reflexão para nós mesmos, como pessoas. Né? Nós precisamos aumentar a nossa consciência sobre a energia incorporada. Como eu disse, nós somos seres hoje intensivos. Eu convido vocês a fazerem a seguinte pesquisa. Qual é o consumo médio, diário, de uma pessoa média, pode ser do Brasil mesmo, uma pessoa média, de classe média, de energia por dia? Vocês vão ficar simplesmente horrorizados. Se vocês forem para os Estados Unidos, aí sim vocês vão morrer do coração. Porque é imensa a intensidade. Isso é insustentável. Exige adoção de processos com menor potencial de impacto de degradação ambiental e social. Nós falamos do ambiental, mas do social também. Lembre o caso que eu citei da demanda de energia pela riqueza. Isso afeta a disponibilidade de energia para aquelas pessoas em situação mais vulnerável. Então, consumos que podem parecer inocentes, na verdade, têm uma interface social muito perversa, que nós ignoramos. Ajustar as nossas expectativas em relação ao desenvolvimento. Aqui eu vou ser bem claro com vocês. Lamento, nós não teremos o padrão de vida de um americano médio. Acabou. E nem mesmo de um europeu médio. E nem mesmo de um japonês. Acabou. Nós temos que rever o nosso padrão de desenvolvimento. E aí passa pela prosperidade. Precisamos respeitar, né, a ética de respeito por todos os seres vivos. Hoje, esses dias eu vi algo, até vou compartilhar com vocês, mas eu quero terminar no prazo a aula, mas é algo que eu tenho que compartilhar com vocês para vocês verem como nós não temos ética contra os seres vivos. Vocês viram o que está acontecendo no Reino Unido, né? A falta de mão de obra. E aí os criadores de suínos não têm pessoas para fazer o abate, para levar os suínos até o frigorífico, e nem pessoas no frigorífico para fazer os abates. E os suínos, né, os porcos, eles estão chegando na época do abate. Sabe o que os fazendeiros estão fazendo? Estão matando os porcos. Mas a lei do Reino Unido proíbe o consumo de carne de qualquer animal que não é abatido num frigorífico. Eles matam o suíno, enterram, matam, enterram, matam, enterram. Que respeito nós temos pelos outros seres vivos, gente? Que sistema é esse? Veja, matar, enterrar, enquanto isso pessoas não têm alimento. Essa é a ética do nosso sistema. Desenvolver um comportamento mais coletivo, solidário, cooperativo, solidário e altruísta. O que nós ensinamos, tanto no ensino fundamental, médio e superior? Você tem que ser melhor do que todos. Competição. Não. Nós temos que ser melhores cooperativos. Nós temos que avançar na cooperação e não na competição. Isso é essencial no ensino. Nós temos que, vamos dizer assim, mudar esse mito de que você sempre tem que ser o melhor. Você tem que sempre superar o seu colega, né? Você tem que superar as pessoas. Não. Você tem que escalar a escada conjuntamente, ou seja, você tem que cooperar. Nós temos que incentivar nas nossas aulas o cooperativismo e não a competição. E aí, não vou entrar porque já são quase meio-dia, né? Infelizmente não temos tempo, mas isso é uma questão que nós temos que explorar muito como professores e mudarmos. Eu mesmo, eu falo isso para vocês, pessoal, não fiquem pensando, o Júnior, né, é o senhor sustenta. Não. O que eu faço, estou falando para vocês, eu também preciso aprimorar. Mas eu já estou começando, por exemplo, trazendo sistemas para vocês, como eu levo para outras áreas do conhecimento, para economistas. Por exemplo, eu participei recentemente de uma semana acadêmica de engenharia ambiental. Então, eu falo com várias áreas do conhecimento e eu tento levar isso, essa reflexão. Não é que eu esteja certo também, tá bom? Mas nós precisamos fazer essa reflexão. Na verdade, já passou o tempo de fazer essa reflexão.
Nós já perdemos, até a Márcia, né, que trabalha com essas questões, vai lembrar muito bem disso, com a questão de sustentabilidade, que é o tema da disciplina. Quando começamos a discutir desenvolvimento sustentável, nós falamos, lá em 2000, lá em 2020, veja, já passou 2000, já passou 2010, já passou 2020, e as coisas não mudaram, continuam a mesma coisa, ou seja, o futuro já virou passado. Nós já perdemos as oportunidades. O Acordo de Paris reflete muito bem isso. Nós já aceitamos o aumento da temperatura em 1,5 graus a 2. Nós já aceitamos. Já está institucionalizado. Né? Eu não sei se vocês repararam aqui no meu fundo de tela, da minha imagem aqui. Quem disse que o planeta não é assim? Ou seja, as coisas não são tão imutáveis quanto nós pensamos. Claro que nós temos alguns conhecimentos que ainda não foram refutados. Mas nós temos tempo para mudar. Por que eu não posso olhar o planeta desta forma? Por que nós temos que estar embaixo? Por que nós temos que ser... Por que as pessoas em situação de pobreza não são pessoas pobres? São pessoas em situação de pobreza. São pessoas. Veja que até isso nós não usamos adequadamente. São pessoas pobres. Coisa de pobre. Não. Pessoas estão em situação de pobreza. Então, eu não consigo mudar isso? Não consigo mudar essa realidade? Consigo. Veja aqui, ó. Esse planeta invertido que está no meu logo do grupo do Gemaeco é para sinalizar isso. Nós podemos mudar a perspectiva de observar a realidade e de fazer o dia a dia. Então, no século XXI, nós temos desafios mais complexos e que a humanidade enfrenta, e veja, eles são biofísicos. Então, as ciências naturais, elas são fundamentais. Eu acho que nunca na nossa história as ciências naturais tiveram um papel tão importante como tem hoje. Porque é ela que tem esse conhecimento, vocês que têm esse conhecimento que pode nos ajudar a mudar as questões sociais, econômicas. Mas para isso precisamos conversar, né? Ciências naturais e ciências sociais. Veja, mudanças climáticas é questão de ciências naturais. Transição para uma base energética renovável, ciências naturais. Limites ao crescimento, ciências naturais. Poluição de plástico, urbanização, pico do petróleo, pico de tudo, na verdade. Fósforo, poluentes, né, poluição de nutrientes, nuclear, etc. Tudo tem interface com as ciências naturais. As ciências naturais deveriam estar na prioridade de qualquer grupo de trabalho que esteja discutindo o desenvolvimento sustentável, em qualquer ambiente. Então, os desafios requerem uma agenda de pesquisa engajada em fundamentos biofísicos e socioeconômicos dos subsistemas. Ou seja, ciências sociais e ciências naturais nunca foi tão importante quanto hoje nós temos. Aí vocês podem perguntar, mas e as demais ciências? Claro que também. Isso eu não estou te retirando, mas eu estou chamando a atenção para esses dois grupos de ciências, por quê? Porque as demais ciências, elas acabam alimentando a gente, elas acabam até sendo muito mais instrumental. Vocês percebem isso? Veja, por exemplo, a matemática. Nós usamos a matemática em nossos modelos. Então, ela participa também. A estatística, a engenharia, e assim vai. Elas estão dentro dessas discussões. E a economia ecológica, ela não deve ser restrita e não pode ser reduzida à análise biofísica. Ou seja, nossas teorias e métodos devem ser consistentes com os princípios biofísicos. A economia precisa se basear nas ciências biofísicas, ou seja, ciências naturais. É o que eu tenho tentado trabalhar no curso de economia, Márcia. Colocar mais ciências naturais, mas, olha, não é fácil. Quanto nas ciências sociais, e deve compreender e reconhecer plenamente as restrições em que nós vivemos, né? O mundo, ou seja, lamento, o mundo é um só e ele é limitado. Eu não posso ter tudo o que desejo. Isso eu coloco como sociedade, mas como indivíduo também. Porque não adianta a sociedade querer isso se tem indivíduos, como você bem destacou, Márcia, no teu comentário sobre aqueles que estão conduzindo a chamada transição verde. Bilionários, alguns até trilionários em reais. Me fala, é incoerente isso. Que poucas pessoas tenham tanta riqueza, enquanto muitos estejam em situação de pobreza.
Com isso, eu encerro para vocês. Eu sei que foi longo, cansativo, né? Eu sei que foram muitas informações novas, não sei se uma perspectiva que vocês esperavam de um economista, não sei se foi boa ou foi ruim, depois vocês podem me dar um retorno, né? Até mesmo o que eu possa melhorar. Aqui estão as referências, então o documento ele já está disponível para vocês, tá bom? Eu coloquei mais do que os textos para vocês terem acesso, por exemplo, aos gráficos que eu fiz, então vocês têm acesso às bases, e agradeço a audiência de vocês, a paciência, né? Porque eu sei que, né, não é comum uma aula assim na pós-graduação, mas né, eu espero que a Márcia entenda, é um pouco complicado uma única aula, né? As pessoas não te conhecem, e nesse caso vocês viram que é um tema totalmente novo, então eu queria passar uma mensagem para vocês, e essa mensagem é que as ciências naturais são fundamentais para esse processo, mas que elas precisam conversar com as ciências naturais. A questão nossa, né, da economia, isso eu já tenho feito, que nós precisamos conversar com as ciências naturais. Mas agora também preciso, né, nós precisamos que vocês façam isso. E a tua disciplina, Márcia, por isso que eu te parabenizei, ela é excelente por isso. Veja, você está trazendo várias áreas do conhecimento para discutir com seus estudantes. Isso, assim, é o que nós esperaríamos do ensino. Por exemplo, por que eu preciso discutir matemática distante de química, física, economia, ciências naturais? Por que eu não posso discutir matemática dentro dessas disciplinas? Ou melhor, com esses conteúdos? Por que cada disciplina tem que ser sua caixinha, propriedade do professor? Quem disse isso? A realidade não é assim? Por que eu não posso derrubar esses limites e trazer, por exemplo, como eu fiz agora com vocês? Eu discuti economia com ciências naturais. Qual é o problema disso? Nenhum, né? Nenhum. Na verdade, nós avançamos de fato no conhecimento. Márcia, termina aí. Que bom, Júnior. As palminhas subindo. Obrigado. Não sei se você quer parar a gravação aí para não ficar muito longo aí para sua. Vou parar. Na verdade, ele acabou ficando 2, né?